Livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 9. Você que for achando a palavra do Senhor, coloque-se sobre as plantas dos vossos pés nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos no dia da cega, no dia dos primeiros e no princípio da cega das cevadas. Amém? Amados, quando nós começamos a observar essa palavra, nós entendemos que está num ponto muito difícil para uma das personagens principal, que se chama Rispa, principal personagem que perdeu seus 2 filhos. Mas para que nós possamos um pouco entender melhor essa palavra, é necessário que a gente possa voltar um pouco no tempo. E quando nós vamos ali no livro de Josué, capítulo 9, a palavra do Senhor nos relata que o povo do Senhor, os hebreus, Deus tinha dado força, Deus tinha dado ânimo e tinha dado direção, porque aonde eles passassem, a Bíblia nos relata que o Senhor daria vitória para eles. Tanto que Moisés chegou a dizer: Senhor, se a sua presença não for conosco, nós não iremos. Então é necessário, Pai, para que a gente tenha vitória, que a sua presença vai na nossa frente. A Bíblia nos relata que o Senhor vai à frente da peleja, vai à frente da guerra, vai à frente, e o Senhor vai dando vitória ao seu povo. Eles vão lutando, vão pelejando, mas Deus é com ele. A Bíblia nos relata que Deus providenciava o alimento, Deus providenciava o livramento, acontecia milagre, porque havia a presença do Senhor. Porque aonde há presença, há o movimento do Senhor, o sobrenatural se tornava possível no meio do seu povo. Quer ver o sobrenatural? Busque a presença. Quer ser do Espírito Santo? Busque a presença. Clame a Ele, que Ele vai vir sobre a sua vida. E o Senhor falou: olha, vocês vão encarar jebuseus, heteus, vocês vão encarar um povo muito forte, mas a terra, eu prometo a vocês, ela será sua. A terra está habitada, tem gigante, tem dificuldade, mas eu sou o Senhor dos exércitos. Josué não desanima, Josué não abaixa a cabeça, eu sou contigo. Tenha fé e bom ânimo, não olhe para a dificuldade, ora para o Deus que te manda para a peleja, olha para o Deus que te guarda, te protege. Se Deus designou para cada um de nós uma missão, fiel é Deus para nos dar vitória. E eles lutam, pelejam, vão à frente da guerra, e o Senhor guarda, e o Senhor dá o livramento. E eles sempre buscavam consultar ao Senhor acerca das guerras, acerca da peleja. E o Senhor, quando mandava ir, eles iam, quando mandava ficar, eles ficavam. Mas Deus estava direcionando o momento certo de ir e o momento certo de ficar. Mas a Bíblia nos relata que a fama deles cresceu-se a fama do povo do Senhor. A fama foi se espalhando de um povo que estava dominando as terras, de um povo que estava crescendo, de um povo que tinha uma terra prometida, e havia um Deus que estava entregando essa terra na mão deles. E havia ali os gibeonitas, que ao saberem daquela situação, que o povo estava vencendo tudo, eles tomaram uma decisão de armar um plano para que eles pudessem não morrer na mão dos hebreus e perder as suas terras. Eles foram muito astutos. Eles fizeram um plano de chegar até eles para fazer uma aliança no nome do Senhor, porque eles sabiam que os hebreus levavam Deus tão sério, que cada aliança, cada pacto que era feito com Deus tinha que ser cumprido. Não é como nós, que infelizmente muitas vezes nós falamos que vamos fazer e não fazemos. Com Deus é diferente. Fez o voto, cumpre. Falou que vai fazer, vai fazer. Falou que vai ajudar, ajude. Levante-se na presença do Senhor, porque Ele te tirou do mundo, Ele tem te guardado, tem te protegido, e Ele tem grandes projetos para fazer na sua vida e no seu ministério. Então os gibeonitas armam um plano.
colocam roupas velhas, pega pães que estava amassado, estragado, pega ali vinho e coloca em vasilhas velhas, e leva um vinho estragado, e começa a ir até o povo do Senhor, os hebreus no acampamento. E quando eles chegam ali no acampamento, eles procuram por Josué. E eles falam assim: olha, Josué, preciso te dizer algo. Nós somos um povo que somos de uma terra bem distante, e andamos para que fizesse uma aliança com a gente. E eles falaram assim: por que nós vamos fazer uma aliança com vocês? Talvez vocês não moram longe, são daqui de perto. Talvez as terras de vocês vai vir para a nossa mão. Porque nós temos que fazer algum tipo de aliança com vocês. Então eles começam a conversar: não, nós somos teus servos, nos ajude, faça aliança com a gente. Nós viajamos tão longe, chegamos aqui com a sandália estragada, com a roupa velha, o vinho que a gente trouxe para dar de presente, o pão já estragou, mas nós estamos aqui porque sabemos que vocês têm um Deus forte, sabemos que vocês é grande, apenas prometa para nós que não vai nos fazer mal. E nessa discussão eles tomam uma decisão de fazer aquele voto, aquele compromisso de não atacar os gibeonitas, e usa o nome de Deus naquele voto. E ali, ao eles usar o nome de Deus, eles não consultam a Deus acerca daquela situação, porque Deus estava vendo tudo, estava vendo o plano dos gibeonitas, e Deus já tinha dado a ordem para exterminar. E Deus observando o seu povo: vamos ver se eles vão me consultar, vamos ver se eles vão me buscar, ou se vai resolver por eles. O que acontece é que os gibeonitas chegaram com a aparência velha, mas por dentro tinha um plano que não agradava a Deus. E Deus olha e fala: vamos ver se eles vão buscar de mim o discernimento, a revelação. Porque às vezes na nossa vida é assim, a gente vê algumas pessoas e a gente só olha por fora, mas por dentro quem conhece o coração é nosso Deus. Aí Deus olha para você e fala: vamos ver se ela vai me buscar a revelação disso aí, vamos ver se ele vai buscar de mim a resposta, ou se vai tomar decisão por sua conta. E eles não buscam a resposta de Deus, não consulta, toma sim uma decisão por sua conta, mas aquela decisão iria trazer lá na frente um grande prejuízo. Eles falam: tudo bem, vamos fazer um voto, ninguém toca em vocês. E eles foram embora felizes. E quando passa alguns dias que eles estão lutando, guerreando, já tinha ganhado de Jericó, da cidade de Ai, eles chegam à cidade dos gibeonitas e tem uma surpresa. E os gibeonitas falam: não, aqui vocês não vão atacar. Vocês fizeram um voto com nós e usaram o nome do seu Deus. Criou-se uma contenda no meio daquela congregação. E eles começaram: mas rapaz, vocês é o líder, como é que vocês aceitam isso? Não consulta a Deus, como é que é isso? Só que não tinha mais volta. Eles falaram: por que vocês mentiram para a gente? Porque nós sabíamos que vocês têm um Deus poderoso e iria exterminar a gente. O inimigo sabe o Deus que você serve. O inimigo sabe o poder do teu Deus. Ele sabe que se ele vir normal, se ele vir com sua aparência, você não vai cair, mas se ele se disfarçar, você cai. Ele sabe se ele vir calmo, mansinho, ele te seduz e você tropeça. Então ele arma o laço, ele olha para a sua vida e fala: esse aí quase não ora, esse aí quase não busca, que eu vou enganar fácil, eu vou derrubar ele fácil. Infelizmente muitas vezes o jovem, a igreja cai, tropeça porque não busca de Deus o conhecimento, a revelação do momento. Mas nessa noite, através dessa palavra, em nome de Jesus Cristo, o céu se abre sobre a sua vida e Deus te dá visão espiritual neste lugar e está falando: eu abro teus olhos, eu abro teu ouvido e te mostro a minha vontade, te mostro o laço, o tropeço. E nessa noite, em nome de Jesus, ele desce com livramento sobre a sua vida. É o que falta para a igreja, é buscar de Deus a resposta. O Senhor está nesse negócio, nesse relacionamento, mas a pessoa é tão boazinha, mas aquela pessoa é diferente. Mas Deus está falando: você está olhando para a veste, eu conheço o coração, eu conheço o coração daquela pessoa, desse projeto. E nessa noite eu abro sua visão e falo: sai disso, vira para o outro lado, porque lá na frente você pode pagar por isso. Eles falam: aqui vocês não vão tocar em nós não.
Por quê? Porque nós sabíamos do Deus que você serve. E aí não podia fazer mais nada. Ficou brabo, injuriou, mas já tinha feito voto. E eles tinham palavra. Tinha palavra, fez o voto, eles tinham que cumprir. Mas ele fala assim, mas tudo bem, nós não vamos tirar a sua vida, mas vocês vão trabalhar pra gente. Um vai ser rachador de lenha, outro vai pegar água e vai levar pro templo. Vocês vão trabalhar pra gente. E eles ficaram com esse voto de não tocar nos gibeonitas. E a Bíblia nos revela que o tempo passa. Chega o reinado de Davi. Depois de muitas lutas e provas, chega o momento em que nós lemos nesta palavra. A Bíblia nos relata que após a morte de Saul, no reinado de Davi, veio-se uma grande fome naquele lugar. Mas foi uma fome tão grande que animais estavam morrendo, pessoas estavam perecendo, negócio estava acabando, e eles não sabiam o que estava acontecendo. E aí Davi fala, quer saber de uma? Vamos consultar a Deus, porque depois que aperta, depois que perde, depois que tudo acaba se destruindo, aí quer consultar a Deus. Mas Deus fala, não espere chegar isso, começa a buscar hoje, começa a buscar agora, começa a descer hoje, em nome de Jesus. Deus vai te dar o livramento da sua casa, do seu negócio, do casamento que está sendo destruído. Busca hoje que Deus já está na peleja sobre a sua vida. E eles buscam a resposta de Deus, e Deus responde. Vocês sabem por que está vindo essa seca, essa fome, essa prova, essa dificuldade? Porque Saul queria quebrar o voto que meu povo fez lá atrás com os gibeonitas. Saul foi ao encontro dos gibeonitas e queria acabar com a vida deles, e mataram muitos gibeonitas. E agora, por conta disso, vocês estão pagando por essa situação. Eu não mandei fazer o voto, eu não mandei fazer isso, mas eu sou um Deus de palavra. Se eu falei que não é para tocar, não é para tocar. Se eu falei que não é para fazer, não é para fazer. E porque fez, agora vai pagar por isso. Vai vir dificuldade, vai vir prova, vai vir luta, mas também pode vir milagre se haver arrependimento. Se haver busca, vai haver uma reviravolta nessa situação. Aí ele fala, então vamos fazer o seguinte, traga os gibeonitas aqui. Então eles trazem os líderes dos gibeonitas. E a trazer os líderes dos gibeonitas, eles consultam. Eles falam assim, olha, essa situação, essa prova que estamos passando, foi porque o Senhor nos mostrou que é algo com o seu povo gibeonita. Porque Saul se levantou contra vocês e mataram muito de vocês. E nós queremos saber o que a gente pode fazer para que não venha sobre nós um mal maior. O que a gente pode fazer, gibeonita? O que vocês querem? E aí o negócio fica estreito. Eles falam, a gente não quer ouro, a gente não quer prata, a gente não quer terra. Nada disso aí vai trazer de volta aqueles nossos que foram ceifados. Nós queremos que os descendentes de Saul pague por isso, nos dê 7 descendentes deles, para que nós possamos tirar a sua vida. Então Davi, ao ver aquilo, Davi se preocupa e começa a procurar quem são esses descendentes. Quem é que vai infelizmente passar por isso? Aí tem um Mefibosete que é filho de Jonatas, e ele fala, esse aqui nós vamos livrar, porque esse aqui eu fiz um compromisso com o pai dele. Mas tem outros que a gente tem que procurar, e procura até que acha Abner, acha outro Mefibosete que tinha o mesmo nome. E aí ele fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, já tem aqui 7 descendentes de Davi, de Saul. Vamos agora entregar por gibeonita. Uma das coisas que eu fico achando interessante nesta palavra é que quando eles vão para o primeiro Mefibosete, que eles falam, então vamos entregar isso aqui para a morte, Davi fala, não, esse aí é guardado pelo compromisso que eu fiz com o pai dele. Aquele que está guardado, aquele que está debaixo da proteção do Senhor, deixa ele quieto, não mexe nesse não. Tem promessa na vida dele, esquece, deixa de lado. Eu quero te dizer nessa noite, em nome de
Jesus, a promessa de Deus sobre a sua vida. Você foi chamado, foi guardado, fica na posição. Não sai que enquanto você está na posição, Deus está te dando livramento. Deus está cuidando da sua casa nessa noite, em nome de Jesus. Fica na posição. Mas ao pegar os 7, colocar em praça, eles teriam que ter sua vida ceifada. E ali estava a mãe de 2, Rispa. Ao ela saber daquilo que seus filhos são tirados à força, ela olha aquela cena e fala: eu não estou acreditando que isso está acontecendo comigo. Eu não estou acreditando que os meus filhos vão pagar por uma culpa que não é deles. Eu não estou acreditando mais, não tinha mais volta. Ao colocar eles no madeiro, eles são mortos diante da sua mãe. E aí ela vê aquela cena, ela toma em um ato de humilhação um pano de saco, coloca-se sobre uma pedra e estende, e senta e olha. E quando ela vê seus filhos, fala: meu filho não merece isso. Meus filhos não foi chamado para isso. Olha a situação dos meus filhos. A Bíblia relata que de dia ela está espantando aqueles abutres que ficavam rodando os corpos. E que de noite ela ficava espantando as feras que comiam carne. Então ela começou uma luta de dia e uma luta de noite. De dia estava espantando aqueles pássaros, de noite estava espantando as feras, sentada numa pedra dizendo: não, no madeiro é humilhação para os meus filhos, eles merecem um velório digno, eles merecem algo diferente. Meu Deus, tem misericórdia dos meus filhos. A Bíblia nos relata que ela fica dias e dias e dias e dias e dias lutando na pedra, na rocha, olhando, falando: sai de perto dos meus filhos, abutres e animais, sai de perto dos meus filhos. E a mãe luta, guerreia, até que um dia o servo do rei passa perto dela. E ao servo do rei ver aquilo ali, ele fica logo preocupado. Fala: o que essa mulher está fazendo aí, pessoal? Aí o pessoal: não, essa mulher aí perdeu os filhos. Aí explicou: está aí o dia todo, já está chegando o período da colheita, essa mulher está aí ainda, expulsando os pássaros de dias e as bestas feras à noite. Aí o rei precisa saber disso. E o rei, ele corre até o rei e fala: ó, Davi, a mãe daqueles jovens que foram mortos está lá até hoje. Eu posso imaginar pela fé a surpresa de Davi: não é possível que aquela mãe está lá nos pés dos seus filhos, não é possível. Está lá, Davi, está lá até hoje. Está lá, Davi, querendo um velório digno. Aí Davi fala: olha, pega lá, ó, os ossos de Saul, de Jonatas, pega esses corpos e vai enterrar. Manda uma comitiva, pega os corpos e enterra. E aquela mãe volta para casa. E aqui a gente começa a levar isso para um lado espiritual. Quantas mães na igreja não estão com seus filhos lá fora mortos no mundo? Quantas mães na igreja está pedindo a Deus por uma restauração espirituais nessa vida? Quantas mães de jovens não estão orando: meu Deus, mantém minha filha, meu filho na igreja? E essa luta é constante. Rispa colocou um pano de saco no chão, ajoelhava. A mãe está de madrugada no chão falando: Senhor, eu não aceito isso na vida do meu filho, eu não aceito isso na vida da minha filha. Senhor, o Senhor não chamou para isso. Está morto espiritualmente, está morto espiritualmente, mas Senhor, entra com a providência. Senhor, entra, meu Deus, com socorro. De dia ela clama, de madrugada ela busca. É de dia e de noite, é expulsando os pássaros malignos espirituais. É na madrugada clamando, falando: e tira, meu Pai, da vida dos meus filhos essas amizades, essas influências, esses demônios. Entra na guerra, Senhor. Enquanto ela ora, ela busca, ela clama. Eu posso ver pela fé também que o Senhor manda seu anjo lá, e o anjo vê você orando, e o anjo leva para o rei e fala: rei, tua filha está orando, teu filho está buscando pelos filhos, pelos netos, pelos irmãos nessa noite, Senhor. E Deus fala:
Agora você vai lá e dá vitória, minha filha. Agora você vai lá e entra com livramento. E nessa noite o Senhor levanta rispa, levanta pessoas para clamar por sua família, para clamar por seus filhos, para te dar vitória em nome de Jesus Cristo. É de dia e de noite buscando e clamando. O reino do céu ele é tomado assim, é na força, é lutando, é clamando. É mãe de joelho e filho de pé. Esses jovens estão aqui porque tem oração pela vida deles. Você está aqui porque alguém ora por sua vida. Essa igreja está aberta porque alguém acreditou e está orando por essa igreja. Esse louvor existe porque alguém ora por esse louvor. Essa igreja está de pé porque alguém acredita e clama. Talvez você fale a igreja é pequena, mas o Deus é grande. O mover aqui é grande. Para acontecer esse culto aqui tem uma guerra espiritual muito grande. Mas o anjo do Senhor está guerreando, está pelejando, está falando: vai ter culto, vai ter louvor, vai ter jovem, vai ter adoração, vai ter congresso, vai ter tudo aquilo que a igreja acredita por causa da oração. Desce, sabe por quê? Porque ela parou quando estava chegando o tempo da colheita. Chegando o tempo da colheita, ela estava parando. E no mundo espiritual está chegando a hora de colher na sua vida. Está chegando o tempo de colheita, está chegando. Mas não desista, luta de dia, luta de noite, jejum, a busca, luta contra a carne, luta contra as fraquezas, porque Deus está contemplando a sua guerra, a sua peleja. E Ele está falando: eu já mandei o anjo, já está naquela sua casa, no seu quarto, no seu casamento. Você não está só nessa guerra. A oração, a luta, a peleja da igreja para que ela fique de pé não é brincadeira. O mundo está lá fora assim, só esperando o vacilo. O mundo está lá fora achando que está fazendo algo legal para buscar muitos jovens. Infelizmente acontece. Mas enquanto tiver pessoa orando pela igreja, tem livramento. Enquanto você está buscando, tem livramento. Uma certa vez eu estava fora da presença do Senhor. E eu estava no mundo. Eu estava nas baladas, eu era DJ, estava na música eletrônica. Eu chegava em casa, minha mãe falava: Jesus está voltando, você se conserta. Era eu na balada de madrugada e minha mãe na madrugada orando. Às vezes eu levantava, tá mãe orando, tá mãe buscando, tá mãe falando: não tem filho para isso não, não tem filho para o mundo não, não tem para o inferno não. Senhor, vai lá, faz a obra. Senhor, tira de cima daquele palco do mundo, coloca no altar para pregar o evangelho. Tira, Jesus, limpa, Jesus. Até que o anjo levou para Deus e falou: é hoje que tu colhe. Eu quero te dizer nessa noite, a sua mãe, a sua família vai ser testemunho do que Deus vai fazer na sua vida. A resposta da oração dessas pessoas vai chegar no céu e na sua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O filho que não vê um pai ou a mãe orando é um filho que tem uma grande possibilidade de não ser uma pessoa de oração. Uma igreja que não chega e não ora, não vê um líder orando, é uma igreja que tem uma grande possibilidade de ser uma igreja fria e sem oração. Temos que orar, temos que clamar. Ore de madrugada, busque por sua família, não aceite a situação, porque o servo do rei está te vendo. E está chegando esse tempo de colheita. E em nome de Jesus, em vidas aqui hoje, se crê, vai sair daqui, chegar em casa, vai ver a diferença. Vai falar: estou colhendo aquela oração. É Deus falando: eu ouvi aquela oração, eu colhi aquela lágrima, eu vi a dificuldade. Hoje eu entro com a providência. Jesus está entrando com a providência na sua vida nessa noite. Se você crê hoje, você já está colhendo. É agora, colhe aí em nome de Jesus. Colhe a resposta, colhe a providência. Cai por terra todo desânimo, cai por terra toda frieza espiritual. Levanta, Jesus, em nome de Jesus nessa noite. Adoradores para a tua obra. Ele não te chamou para ficar só sentado nesse banco.
chamado para presbítero, para pastores, chamado para aqueles que vão dar estudo, mas você não vê chamado apenas para membros chegar e sentar. Sentar aqui é muito pouco para o que Deus quer fazer na sua vida. Deus está falando, o banco é só uma fase. Primeiro ele pega, trabalha e depois tem que gerar fruto. Porque a árvore que não dá fruto, ele corta e joga no fogo. Mas o fogo que ele tem para a sua vida é fogo do Espírito Santo, não é fogo estranho. Ele está falando, eu tenho um fogo para a sua vida e é um fogo santo. Comece a gerar fruto na presença do Senhor. Descruza seu braço, levanta do banco, trabalha, que Deus vai trazer pessoas para esse lugar e o nome dele vai ser glorificado. E vai ter que aumentar a igreja, aumentar grupo de jovem, porque a salvação estará neste lugar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus está falando, rispa espiritual, não pare, ore, clame, desça na humilhação, porque eu estou descendo com a providência sobre a sua vida. E aqui a gente vê com uma pessoa desconhecida, uma mulher que não tinha nem tanta moral na sociedade, porque ela era concubina, apenas uma mulher de Saul. E Saul tinha sua esposa e tinha suas concubinas. Ela era uma que era praticamente usada. Uma pessoa sem voz chamou a atenção de um rei. Talvez você olhe para você e se acha pequeno, mas Deus está falando, você pode chamar a atenção de pessoas grandes através da oração. Pessoas grandes que vai fazer a diferença na sua vida, no seu ministério. Eu aprendo com ela que não é olhar para mim pelo meu tamanho, é olhar para Deus. Fala, olha, Rispa não tinha moral na sociedade, mas aquilo movimentou o coração de Deus que mandou o servo de Davi lá. Você pode ser pequeno, mas você pode movimentar o coração de Deus nessa noite. E quando você movimenta esse coração de Deus, ele entra com a resposta e com a providência. Deus está falando, não olha porque você canta mal, você fala mal, mas olha para o Deus que vai fazer a diferença na sua vida. É o Deus que olha para o pequeno e coloca do lado de grande para sentar com o príncipe. É o Deus que olha para aqueles que ninguém dá valor nenhum e fala, é essa que eu vou usar naquele lugar, que eu vou levantar, que eu vou fazer algo diferente. E nessa noite Deus está falando com pessoas aqui, para de se achar pequeno, olha para mim, olha para tudo que eu fiz, eu posso fazer na sua vida, muito mais daquilo que você pode imaginar. Outra coisa que eu aprendo aqui, é que decisões erradas não prejudicam só a mim. Ao eles não consultar a Deus, aquilo ali trouxe uma grande consequência para familiares de Saul. Às vezes você fala que os seus erros é entre você e Deus, mas seus erros podem prejudicar pessoas lá na frente, pessoas próximas de você. E o Senhor fala, pense muito bem antes de fazer o que você quer fazer, porque talvez você ache que só você vai ser prejudicado. Não é só você, mas pode ser seu ministério, sua vida, a vizinhança, todo mundo pode ser prejudicado. Pense muito bem nisso, não é só você que vai se prejudicar. Meu Deus, então o que é que eu faço? Fica na posição, porque hoje eu te dou livramento, hoje eu cuido de você e dos seus. Em nome de Jesus, nessa noite não vai ser noite de tropeço, é noite de libertação, é noite de livramento. Você não vai errar nisso, não vai cair nisso. Jesus entrou com livramento, a sua família não vai ser prejudicada, seu ministério não será prejudicado. Se ouvir a voz de Deus e crer nesta palavra que Deus está falando contigo, levanta-se, põe de pé, que o Senhor fará obra na sua vida. Suas atitudes, suas escolhas podem prejudicar quem está perto de você, mas também pode beneficiar. Se é na direção, pode beneficiar. Você pode ser aquela pessoa no meio dos seus, que Deus olhou e vai fazer assim, eu vou usar esse e essa. A mesma forma pode prejudicar, mas pode abençoar.
Porque quando o povo antes de ir para a guerra consultava Deus, Deus abençoava. E hoje é noite de consultar a Deus sobre certas coisas na sua vida. Porque eu sei que você quer o bem para quem está ao seu redor. Eu sei que você quer o melhor. Mas Deus está falando, me coloca nesse negócio aí. Me coloca à frente disso aí. Que você vai ver eu fazer o movimento das águas na sua vida. Ela recebe o livramento. Ela recebe aquele cuidado. Seus filhos foram sepultados. Mas nessa noite, em nome de Jesus, o velório está sendo cancelado na sua família. Está tendo livramento. Está tendo cuidado. Porque você ficou firme. Está na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Busca Ele, ora de dia e de noite. Que Ele vai entrar cada dia mais e mais com a providência na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. E hoje essa história se torna um testemunho fortíssimo para nós permanecer vivo. E o que Deus vai fazer na sua vida será um testemunho para aqueles que estão ao seu redor. O que seria da nossa vida se não fosse o testemunho? O testemunho de Jesus, de Moisés, de Josué, de Ana. E não fosse os testemunhos, nós não estaríamos aqui. Deus está falando, quando o milagre acontecer, conta o testemunho. Vem aqui na frente e fala, Deus fez, Deus transformou, Deus salvou, Deus visitou meu projeto parado e movimentou as águas. Conte o testemunho, porque pessoas vão ouvir que estão tristes, abatidas, vai olhar para você e vai falar, Deus fez na vida dele, vai fazer na minha. Deus transformou a família dele, a família dela vai transformar a vida minha. Conte o testemunho do que Deus fez na sua vida e muitas mais vidas vai ser alcançada em nome de Jesus. Quem entendeu essa palavra? Quem entendeu essa palavra? Eita glória, o nome do Senhor está sendo glorificado. Antes de devolver esse microfone, eu pergunto nessa noite, se tem alguém aqui que ouviu essa palavra, que falou no seu coração e quer fazer um compromisso com o Senhor, de aceitar a Jesus Cristo, de confessá-lo como Salvador nessa noite, levanta a sua mão. Nós queremos orar por sua vida. Mas se todos já servem ao Senhor, glórias a Deus, e muito mais Deus vai fazer neste lugar. Posso fazer uma breve oração? Vamos fazer uma breve oração nessa noite. Querido Deus, eterno Pai, a sua palavra foi lançada como uma semente lançada em terra boa. O que acontece quando a semente é lançada em terra boa? Ela produz, Senhor. Ela cresce, ela gera fruto. E que nessa noite, meu Pai, essas vidas possam crescer e gerar frutos na Tua presença. Que essa igreja, meu Pai, vai aumentar em nome de Jesus Cristo. Vai ter mais pregadores, mais adoradores, mais grupo de jovem, mais grupo de criança em nome de Jesus. Nós ministramos a bênção sobre este lugar. Nós ministramos a Tua presença. Eu te peço, Senhor, levanta pessoas de oração, rispa para clamar por essa igreja. E em nome de Jesus, seja repreendido todo espírito de divisão, todo espírito de disse-me-disse, todo levante contra essa obra cai por terra, porque essa obra pertence ao Senhor. Ele está neste lugar e está jogando por terra divisão aqui, está jogando por terra divisão, porque Ele opera aqui, é Ele que faz, é Ele que separa, é Ele que chama, é Ele que faz a obra. Ele está dizendo, jogo por terra hoje, divisão neste lugar. Nós somos uma unidade no Senhor, como o corpo, e o corpo tem que estar bem, tem que estar trabalhando bem. E Deus restaura o corpo da igreja nessa noite, restaura o grupo de jovem, restaura em nome de Jesus toda a igreja e faz a tua obra. Eu te peço que essa bênção alcance nossa família, nosso trabalho, nossos projetos, nossos sonhos. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos, e todos juntos vamos dizer amém. Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.